Olá, meu amigo, minha amiga que vai ter oportunidade de ouvir essa mensagem. Eu estou aqui para fazer uma análise do personagem Júlio. Eu espero contribuir de alguma forma com você que está ouvindo esse áudio. Eu li esse livro, éramos seis, quando ainda muito jovem, com 12, 13 anos de idade, e eu sempre fiquei muito incomodada com o personagem Júlio. E assisti a novela no SBT, agora estou acompanhando pelo YouTube a mesma novela, né, que está sendo passada pela Rede Globo. Então, novamente, né, eu fico indignada com o personagem do Júlio, porque ele é um murmurador, é uma pessoa totalmente insatisfeita com a vida, uma pessoa que reclama o tempo todo e ele não edifica muitas coisas. Tudo bem, ele é um trabalhador explorado, né? Porque naquela época não tinha leis trabalhistas e ele, né, pagava um preço alto com isso. Era muito difícil mesmo. Mas o tempo todo ele é uma pessoa murmuradora. Ele nunca está satisfeito com nada. Demonstra um egoísmo sem tamanho, como se ele fosse um deus e tudo tinha que girar em torno dele. As pessoas tinham que fazer a sua vontade. E ele, na verdade, é um alcoólatra. Ele quer dizer que não, tudo bem que ele trabalha a semana inteira e bebe em determinados dias, não são todos os dias. Mas é uma pessoa que chega em casa bêbado, não dá um bom exemplo para os filhos. É um péssimo pai, ao meu ver, porque ele nunca conversou com aqueles filhos. Tudo bem, ele foi criado também da mesma forma, mas ele poderia ter feito a diferença na vida dos quatro filhos dele, né? Então, assim, eu fico muito admirada por ele nunca ter se aproximado, abraçado os filhos, dado carinho, mas na hora de repreender era com cinto, com gritaria, com ignorância. E ele criou uma distância muito grande dos filhos, o que é muito triste. E hoje, às vezes, os pais estão pecando por dar demais aos filhos, dar muito, em vez de dar o carinho, dar muitas coisas materiais para que o filho não os incomode, então estão pecando da mesma forma. O Júlio ainda tem uma coisa que ele trata muito mal a esposa dele, trata de qualquer maneira, não dá valor a todo o sacrifício que ela faz, a mulher maravilhosa que ela é. E ele vai trair a esposa, né? Várias vezes ele trai a esposa e ela sempre ali com todos os cuidados com ele no período da doença, querendo protegê-lo, mas ele é uma pessoa muito ingrata. E com isso tudo, eu acho que a gente deve pensar. Uma pessoa como o Júlio nunca seria feliz, nem se ele tivesse muito dinheiro, porque a essência dele é uma essência amarga, é uma pessoa fria, é uma pessoa sem amor, é uma pessoa que não está receptiva ao amor e não sabe dar amor também. E eu fico pensando o que é a gratidão. A gratidão é um sentimento nobre que nos leva a ter uma vida abundante, uma vida de paz. A pessoa que é grata, ela é grata pelas mínimas coisas. E eu creio que quanto mais a gente agradece naquilo de pouco que temos, ou nas coisas que temos condições de comprar, ainda que não seja tudo aquilo que a gente precisa, a gente queira ter, mas que a gente seja grato pelo que tem, porque muitos não têm. Nós temos que ser gratos pela água que nós bebemos, nós temos água com fartura, tem locais que não tem. Nós temos que ser gratos porque nós temos uma cama, que estamos com saúde, nós temos tantos motivos para agradecer. Mas infelizmente o personagem Júlio, ele não consegue enxergar nada de bom ao seu redor. Ele reclama do patrão, ele reclama dos filhos, ele reclama da esposa, ele reclama da situação, do trabalho que ele realiza. Então, uma pessoa assim que não é um bom exemplo para nós. E ao passo que a Lola, na história, é uma mulher totalmente submissa a ele, uma mulher carinhosa, uma mulher que ama os filhos, que já passou muito aperto e vai passar agora com a morte do Júlio. E ela vai ser uma guerreira, guerreira por necessidade de sobreviver também, né? Ela já tem essa essência de uma mulher guerreira, uma mulher grata, uma mulher que alegra o ambiente, que protege os filhos, protege toda a situação, luta para conquistar as coisas. Então, eu queria deixar essa mensagem para você que está acompanhando a Eram os Seis, que você se espelhe no personagem Júlio para fazer diferente. Que você seja grato, que você trate os seus filhos com muito amor,
com conversa, com diálogo, ensinando o que é o certo, não cobrir seus filhos com presentes, deixar a criança sonhar em ter alguma coisa, porque elas não estão sonhando mais, porque tudo a gente tem dado nas mãos dela a todo instante, elas querem e os pais compram, e não estão permitindo que elas desejem ter algo e conquistar esse algo. E que a gente seja mesmo grato, que a gente possa olhar para ele, para o Júlio, e falar: eu não quero ser dessa forma, eu não quero ser uma pessoa egoísta, mentirosa, enganadora, eu quero ser melhor, eu quero ser um exemplo para os meus filhos e dar amor, abraçar esses filhos com muito carinho, porque todo filho quer ter orgulho do pai, quer amar o pai. Durante a novela nós percebemos quantas vezes os filhos quiseram falar que gostavam daquele pai, mas eles não tinham palavras, porque na verdade eles não têm o que expressar a respeito daquele pai. Não tem, porque realmente criou-se uma distância muito grande, uma barreira muito grande. Eles não têm orgulho do pai, eles não têm aquele amor pelo pai. Eles respeitam, aliás, nem é muito respeito, é medo, porque é um pai que sempre gritou, um pai que só batia, e o filho dele, o Alfredo, quando descobre que ele está traindo a mãe, indo no bordel, fica ainda mais decepcionado, porque ele sempre quis ser moralista com o Alfredo, e foi o Alfredo que descobriu que ele era todo mentiroso, todo errado. Então, quer dizer, que imagem, que exemplo que esse homem deu para os seus filhos. Então, que a gente faça do diálogo uma relação harmoniosa, tanto entre os casais, com os pais com os filhos, nos nossos relacionamentos, a todo instante com os nossos amigos, que a gente dê prioridade ao diálogo. Porque quando a gente precisa gritar com alguém, é porque os corações estão muito longe. E quando a gente ama as pessoas, a gente fala sempre a verdade, procura dar apoio, procura ouvir o outro, uma coisa que o Júlio nunca fez, de ouvir os filhos, de querer saber o que eles pensavam, o que eles queriam, o que eles sonhavam. O espírito de murmuração dele foi maior do que tudo. E eu creio que isso foi o causador da doença dele, o causador de uma vida horrível que ele teve, e que ele vai morrer e ainda vai deixar a família toda complicada. E não foi amado, que é o mais triste, passar pela vida e não ser amado. A esposa o amou sim, mas eu creio que se ela tivesse descoberto a traição também, ela criaria um ódio talvez, né, uma indiferença a ele por todo o sacrifício que ela fez. Porque a traição, ela só traz prejuízo para todos os lados. As pessoas, quando não gostam uma da outra, ela é melhor separar do que trair. Porque não se traz só sexualmente, se traz sonhos, projetos, uma vida toda de luta, de conquista, de sonhos juntos. E isso é péssimo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você que vai ter oportunidade de ouvir, que você possa refletir sobre isso, tirar proveito de alguma forma para sua vida. É o que eu te desejo. Um abraço, curtam bastante a novela, porque teremos muitas surpresas ainda.